Olá, estamos de volta com Minutos de Argumentos, trazendo os principais temas e debates aqui na nossa cidade de Guarapuava, para o estado ou então para o país. Nós vamos trazer hoje no nosso Minuto de Argumentos, que você pode acessar também no www.guarapuavatube.com.br. O tema de hoje é manifestações. Nos últimos dias, nós fomos surpreendidos, toda a população brasileira foi surpreendida com o número de manifestações que aconteceu em todo o país. Mais de 1 milhão de pessoas foram para as ruas, lutar no primeiro momento por melhorias no transporte coletivo e pelo fim e pela redução da passagem em São Paulo e Rio de Janeiro, nas capitais, e depois uma outra série de reivindicações tomaram conta dos cartazes, das ruas, do eco das vozes das pessoas por todo o país, inclusive aqui em Guarapuava, que teve o maior ato público da história da cidade. Mais de 7 mil pessoas foram para as ruas no dia 22 de junho, um sábado pela manhã, e uma manifestação que iniciou sua organização pelas redes sociais. Mas para debater esse assunto, nós temos hoje aqui o professor Cláudio, o professor Francis e uma estreante aqui no programa, a Luana Kaminski. Luana, fazer uma análise sobre tudo isso? É possível, né, analisar, talvez? Então, Luan, marcado na história a gente teve o maio de 68, né? Que era o marco da juventude, da movimentação para as ruas. Agora a gente vai ter o junho de 2013. Pra gente contar, que vai fazer parte da história. Que começou tudo lá no dia 6, né? Que foi, acho que, a maior movimentação que começou, que foi a explosão do movimento. E a partir do dia 11 e dia 13, que foi a grande movimentação que se espalhou por todo o Brasil, né? E chegou até Guarapuava. O que motivou isso daí? Sei lá o que a gente pode dizer. Talvez a gente tá cansado de todas essas coisas que a gente vem passando durante o ano, durante todos esses anos. O descaso com a coisa pública, né, que os nossos representantes têm, e acho que o pessoal cansou. Os vários movimentos sociais, o pessoal que participa de partido, de alguma pastoral que tem mais esse lado mais de lutar pelo que é social, acho que cansaram, resolveram parar de lutar só no seu grupinho e se reunir com todos os outros que têm o mesmo objetivo, e deu essa grande movimentação, que ajudou muito foram as redes sociais, né? A internet, por meio do Facebook principalmente, que eu acredito que o pessoal se mobilizou, se organizou e de repente assim a mídia se viu com aquele grande número de pessoas na rua, que eles tentaram até no momento abafar, não mostrar, mas depois viram que não tinha jeito, tiveram que fazer toda aquela cobertura. E acho que talvez a gente tenha mudanças bem interessantes a partir de agora, porque o pessoal cansou mesmo. E os representantes estão vendo que se eles não fizerem as coisas, o pessoal vai cobrar deles. Tá? Isso, digamos assim, está numa panela de pressão, assim, digamos, né? Que explodiu. Tem, digamos assim, tá todo lado aquela bagunça. E tem que arrumar isso agora, que foi proposto várias coisas, né? Reforma política, aqui na cidade mesmo, como você falou, audiência pública. E acho que o pessoal está mais de olho, está mais em cima, e o pessoal, os representantes, né, se despertaram um pouquinho assim mais, né? E é algo que estava na hora de acontecer. Na verdade, já vem acontecendo várias manifestações durante vários anos. Nós tivemos o caso do Fora Collor, nós tivemos nos anos 90 a marcha em Brasília, seja a marcha dos prefeitos, a marcha dos movimentos sociais, na época pelo Fora FHC, depois teve aquele Fora Lula em 2006, depois teve as manifestações pela aprovação dos 10% pela educação para professores e estudantes. Sempre aconteceram, né, professor? Mas a intensidade mesmo parece que veio à tona agora em 2013. Eu acho que demonstra uma saturação, né? Os ingredientes são outros. Houve uma grande horizontalidade, né? Não houve uma paternidade isolada, né? Foi realmente um fenômeno pela quantidade de pessoas envolvidas em todos os estados, nas principais cidades e até em cidades pequenas, cidades minúsculas, né? Participaram desta grande manifestação. O fato que a gente podia aqui avaliar é que por que isso aconteceu nesse momento? Porque não havia uma razão muito grande, aparentemente, é uma razão invisível. Tá? As coisas estavam mais ou menos acomodadas. O que eu poderia dizer? Existe desemprego, mas não é tão grande em relação à Espanha, em relação a outros países, não é verdade? A inflação também. A inflação existe, mas ela está basicamente controlada. Quer dizer, não havia uma razão percebível ou perceptível a ponto de gerar essa explosão. Então, é aquela ideia de que foram acumulando situações, né? Foram acumulando situações
E o brasileiro tem uma vivacidade diferente, né? Todos os grandes autores olham o Brasil com um olhar diferente, né? O Brasil tem uma jovialidade diferente, uma energia diferente, um calor diferente, né? E isso fez a diferença. Mas basicamente também a gente precisa considerar o seguinte, que os nossos brasileiros, jovens, estudantes, eles souberam do que aconteceu no Oriente. Um ano atrás, 2 anos atrás, né? Souberam que milhões foram às ruas naquela cidade, naquele país, souberam que a internet foi muito bem utilizada, né? E talvez estavam esperando o momento adequado, né? Agora, o que precisa ser avaliado é se esse movimento foi realmente espontâneo ou começou não espontâneo e virou espontâneo, ou seja, se perdeu o controle, porque realmente o movimento em determinado momento, eu e todos vocês, a gente viu, não tem controle. Eu não sei aonde vai dar. Se continuar do jeito que está, eu não sei qual será o fim. É essa sensação que eu tive, Luan. Eu não sei aonde vai desembocar isso aí. Vai desembocar na tomada do Palácio do Planalto, vai desembocar no fim do STF, do Superior Tribunal Federal, vai terminar no fim das instituições, o que vai acontecer? Alguns discursos deram até medo, né, nessa questão do antipartido, muitas vezes. Isso. Uma coisa assim, que eu não acreditava, queria ver, né, pelo menos tão já, é um movimento nesse porte, ainda mais aqui em Guarapuava. O último que eu vi foi o The Color, né? For Color, os caras pintadas, então aquilo foi. Só que ali a gente sabe que teve uma articulação também da mídia, que foi hoje o que aconteceu, inclusive que nem o Cláudio citou, nos outros países também teve movimentações, a gente tem a internet, as redes sociais, e elas agilizam, encurtam muito este caminho. Ele não chega numa redação, o cara pensou lá, põe a palavra dele e já está nas nossas mãos aqui. Então ele não chega, não há um controle muitas vezes das informações, né, e da agilidade e a influência que ela vai ter sobre as pessoas. Como você citou, Cláudio, assim, eu não sei se, digamos, partiu espontaneamente da sociedade. Que a sociedade está cheia, está. Mas de 4 em 4 anos nós temos um momento para dizer que estamos cheios e parece que não corresponde, né? Então, há esta indignação de alguns, sim. Seriam a maioria? Não, mas está aparecendo mais, né? Então tem aquela questão, a minoria na nossa democracia por eleição, ainda ela tem que obedecer à maioria. E se a maioria quer aquelas pessoas, então tem que ter o quê? Uma reforma política. Talvez a nossa Constituição, as penalidades, alguma coisa está se desgastando. Está no momento de ver os novos ingredientes que temos hoje, nessa nova fase que o Brasil está passando agora, né? Mas eu não acredito que seja toda a espontaneidade da população. Eu acredito que há maneiras de articular alguma movimentação, mas não se esperava tanto quanto foi isso. Tem aqueles discursos, né? A Luana fez filosofia, você também fez filosofia, de que quando a massa tem o domínio da situação, eles colocam, né, como a tirania da massa, né? Fica uma coisa irracional também. Claro, eu não estou dizendo que esse movimento foi um movimento da massa, tá? Mas eu estou querendo dizer o seguinte, que pelo fato de ter acontecido isso, a gente tem que elogiar a liberdade no nosso país, né? A liberdade é uma coisa interessante no nosso país, né? Tudo bem que houve uma coibição ali, uma repressão ali, mas o ambiente de liberdade no nosso país foi uma conquista de muitos anos também, né? É uma coisa que precisa ser considerado. Houve um ambiente que permitiu essas manifestações, não é que permitiu, não dá para evitar também, né? Mas assim, as pessoas se sentiram à vontade para fazer isso aí. Com certeza. No próximo bloco a gente volta discutindo um pouco mais sobre a utilização das redes sociais e principalmente as várias reivindicações que tomaram conta das ruas nos últimos dias, seja aqui em Guarapuava, no Paraná ou no país. Voltamos com o nosso segundo bloco do Minuto de Argumentos de hoje, falando sobre as manifestações que aconteceram em todo o país nos últimos dias. Aqui em Guarapuava ela aconteceu no dia 22 de junho, durante uma manhã chamada pelas redes sociais e que reuniu mais de 7.000 pessoas
que passaram pela rua 15 de novembro, foram até o terminal da Fonte protestar por várias reivindicações, seja a melhoria no transporte coletivo ou então por outras situações, maior representatividade da política, contrários à redução da maioridade penal, contrários à PEC 37 naquele momento. Uma pluralidade, na verdade, também presente na nossa cidade. Muito heterogêneo, né? Muito. Uma pauta complexa, né? E uma coisa que eu queria questionar aqui o Francis, que tem se posicionado a esse respeito, né? Sobre as instituições, né? Não dá para acabar com as instituições, sim, da noite para o dia, como se elas fossem responsáveis por todos os problemas da humanidade. Mas que dá para melhorar, dá. Então, há quem diga que nós tivemos agora um movimento muito democrático. Nunca houve um movimento tão democrático como esse. Porque é um movimento de direita, de centro, de esquerda, centro-esquerda, centro-direita, né? Com partido, sem partido, desta categoria, daquela outra categoria, do jovem, do velho, do empregado, do desempregado. Agora, a república é uma coisa diferente, né? A república é, eu quero, mas será que eu posso isso? Existem limites. A república sempre estabeleceu limites. É igual meu filho. Quem tem filho? O filho pede muitas coisas para o pai. Aí o pai vai dizer, mas será que eu posso comprar isso para o meu filho? Será que eu posso dar isso para o meu filho? Eu tenho condições? Se eu der isso, não vai faltar amanhã? Não vai faltar no outro setor, que é a república, né? A ideia de Senado, né? A ideia de, olha, o desejo da população é muito grande. Mas será que há condições de estruturalmente, por exemplo, fechar uma Câmara? Por exemplo, fechar a Assembleia? Né? Será que... Parece que não é por aí também. Então, não sei se o Francis podia falar alguma coisa. Meus alunos, né, quando a gente discute sobre política, a gente conversa sobre filosofia política, onde surgiu, coisa e tal, cai esse debate aí da questão, que eles dizem que tinha que eliminar, tirar de lá todos os políticos corruptos. Todos os políticos, eles não dizem políticos corruptos. A ideia é que todo político é corrupto, então tem ainda esse preconceito com a política e com os políticos, né? Daí eu digo assim, beleza, tirou todo mundo. Quem vai tocar o barco? Temos pessoas boas, preparadas, incorruptíveis, que cheguem lá e vão conseguir tocar a máquina? Nós temos uma preparação dessas pessoas que afirmam serem os políticos corruptos? Qual é o engajamento delas na sociedade e o que elas entendem para conduzir uma máquina administrativa pública? É complicado, né? Então, eu não vejo, digamos, que nesse ato, essa expressão, né, máxima de democracia que aconteceu, tanto aqui em Guarapuava, não botava fé em tanta gente, 7 mil pessoas, talvez porque seja um polo universitário agora. Tá? Também eu desconfio que muitas daquelas pessoas, ou pelo menos alguma parte delas, elas não sabiam exatamente qual era a funcionalidade daquilo, qual era o objetivo real daquilo. Porque eu perguntei para alguns alunos meus, né, vocês vão na manifestação, sábado? Vamos fazer o que lá? Eles não sabiam exatamente o que. Um ou outro falou, vou reivindicar isso, ou isso, aquilo. Né? Mas então, há uma, digamos, talvez não saibam exatamente o que querem, mas estão sabendo que está errado. Tá? Como contornar? É de maneira política. A nossa democracia é a democracia representativa, tem que dar poder para as instituições, né? E isso, quem dá esse poder é o povo mesmo participando, para cobrar nossos representantes. Né? Então, tem que haver reforma política? Tem. Agora, o que exatamente é complicado. É muita gente pedindo muita coisa. Luana participou, né, efetivamente, das manifestações? Podia relatar para nós aí. Só isso que o professor Francis estava falando dos alunos dele do ensino médio, né? Que dá aula. Então, assim, o pessoal... Eu comecei a participar dos movimentos sociais e me inteirar mais das questões políticas, digamos assim, quando eu estava no ensino médio. Muitas das vezes a gente não sabia o que estava fazendo, mas como ele falou, eu sabia que estava errado. A gente ia lá mais para se inteirar do que estava acontecendo. E daí algumas pessoas começaram a ver, não está certo por causa disso. E são as pessoas que estão hoje aí à frente de várias manifestações, várias reivindicações, que a gente vai se reunir assim, vai reunir um grupo assim, digamos, que não seja partidário, como a gente faz algumas reuniões, né, Luan? A
a gente vai ver aquele mesmo pessoal que começou na manifestação lá no ensino médio. Começou a reivindicar lá por uma cozinha do colégio que não estava muito certa, por livros na biblioteca, ou pela pintura da quadra, cobertura da quadra de esportes, que eram as nossas reivindicações do colégio. É esse pessoal que está aí à frente das manifestações hoje. Como vocês falaram, em Guarapuava a gente nunca teve uma participação assim tão expressiva. E isso a gente já vê de vários anos, né? A gente teve várias manifestações sobre o asfalto, né, que a gente fez, o pessoal que fez sobre homofobia, violência da mulher, sobre a Operação Caça-Fantasmas, que eu lembro mais assim. O próprio Passe Livre. Pelo Passe Livre também, que acho que é uma das mais lembradas, assim, pelo pessoal. E é esse pessoal que estava lá. Nessa manifestação do dia 22, apesar de ser no sábado de manhã, né, a nossa manifestação, o comércio estava aberto. Teve vários comerciantes que fecharam o seu estabelecimento para as pessoas participarem, né, para os empregados participarem. E lá a gente via, como o professor falou, não só os jovens universitários, tá certo que era a maioria, mas tinha lá o vozinho, a criancinha pequena, estavam lá tentando se inteirar, participar e colaborar com isso. Como foi falado também, tinha o pessoal que reivindicava uma coisa aqui, outro reivindicava outra, às vezes até um grupo contra o outro, mas estavam ali junto. Isso foi muito interessante. Como a gente, de resultado dessa manifestação, a gente ainda não sabe, né? Mas como o Luan citou no início desse bloco, a gente vai ter uma audiência pública do transporte coletivo, que todo mundo está convidado a participar, se inteirar e ver como que funciona, para a gente rever essa questão aqui na cidade, que, como foi vinculado em alguns meios de comunicação aí, o que havia motivado essa manifestação lá em São Paulo, que foi a primeira, né, seria os 20 centavos do transporte público. E aqui em Guarapuava mesmo, chegou-se a ser divulgada uma carta no dia da manifestação, lida durante a manifestação, do movimento Passe Livre, né, por melhorias no transporte público. Só fazendo aqui uma atitude bem humorada, as redes sociais, né, que vocês estão bem familiarizados, trazem assim expressões interessantíssimas, né? Chegou no meu Facebook um post lá, né? Uma postagem assim, um professor dizendo para um aluno: eu estou te reprovando, não é só pelos 2 décimos. Estou te reprovando por uma série de outras coisas que você acha que é só pelos 2 décimos, né? Mas não é só pelos 2 décimos. Você sempre foi preguiçoso, você nunca foi interessado na disciplina, você sempre veio sujinho para a aula, né? Você foi desobediente aqui e ali. Então, na verdade, a motivação das passagens, né, do Passe Livre, como você acaba de colocar, revelou muitas outras coisas, que estava realmente engasgado, né? Sobretudo a questão dos impostos, né? Se você for fazer uma análise, né, do dinheiro que fica com você, do que você ganha, né, você vai ver que fica muito pouco, né? Porque o país que paga mais, as pessoas que pagam mais impostos no mundo, né, além do Canadá, é o Brasil. Mas a gente não vê para onde vai, né? Não tem uma explicação. Mas eu queria aproveitar o comentário que a Luana fez, e o Francis também, sobre o ingrediente violência. Violência realmente, né, foi bastante combatida por todas as pessoas civilizadas, né? Até há uma expressão assim: há quem faça protesto e há quem faça pretexto. Então acho que a gente pode depois discutir com mais afinco no próximo bloco essa questão da violência. Com certeza. No próximo bloco a gente volta falando sobre a violência e o agora, o após as manifestações. Como deve se portar também o próprio poder público e as pessoas continuar se manifestando. Voltamos com o Minutos de Argumentos, lembrando que você pode acessar também esse vídeo no www.guarapuavatube.com.br, falando hoje sobre as manifestações. Algo citado pelo professor no último bloco foi, né, professor, a questão da violência. Algo que foi, pelos próprios manifestantes, era enxergado como um ato reprimível. Eu só queria colocar aqui de público e ouvir o parecer de vocês, a questão intrínseca da violência, né? Ela realmente é danosa. Ninguém gosta de violência. Mas, às vezes, foi a violência que fez com que o movimento tivesse mais eficiência. Porque a resposta que o governo federal deu, a resposta que o Congresso deu foi tão rápida que até me assustou. Eu imaginava que teria desdobramento. Quando você perguntou aonde vai dar, quais as consequências,
No primeiro momento eu achei que a presidente Dilma demorou para se manifestar. Mas quando se manifestou, digamos, ela entregou tantas coisas assim, né, e o Congresso também aprovou coisas tão rápidas que você já citou aqui, da noite para o dia, que a gente ficou perplexo também. E grande parte dessa velocidade das ações governamentais, do pós-manifestação, no meu entendimento, se deu pelo medo da violência, né, pelo medo da brutalidade do movimento, né? Porque se 90% fez um movimento pacífico e teve 10% que não fez, mas esses 10%, né, é que fez com que houvesse o medo. Porque se não houvesse violência nenhuma, eu não estou defendendo a violência não, mas eu entendo que a violência, ela assustou mais os governantes, né? Deixou eles assim com a barba de molho, né? Todas as pessoas do profissionalismo da política. Ou eu estou errado? E até as redes sociais contribuíram para isso. Porque logo após as primeiras manifestações em São Paulo, inclusive eu estava em São Paulo na primeira manifestação que aconteceu na Avenida Paulista, inclusive até recebi um panfletinho no dia sobre a redução da tarifa do transporte público lá, e a primeira manifestação de violência da polícia para com os manifestantes, dos manifestantes para com a polícia lá na Avenida Paulista, que vários jornalistas tiveram balas de borracha, bombas de gás lacrimogêneo, defeito moral. Tudo isso foi muito divulgado e muito compartilhado nas redes sociais, né? É complicado, né? Aqui em Guarapuava, né, a gente não viu violência. Então, a princípio é um povo pacífico, né, mas como você falou, Cláudio, grandes revoluções aconteceram nas guerras, né? Tecnológicas, coisas e tal. Assim como também um atraso da natureza, pessoas, famílias, coisas e tal. Então existe esse lado da violência que ele realça certos aspectos. E quando você tem pessoas quebrando as janelas das Assembleias Legislativas, invasões do Itamaraty e o começo de um discurso mais contrário à democracia, se gerou uma certa reversão no governo federal no sentido de você oferecer opções democráticas, saídas democráticas para um ato democrático, que é o ato de se manifestar. Não é só um ato assim, que vem de cima para baixo, né? O povo mostrou que também ele pode impor coisas de baixo para cima. E eu acho que os nossos governantes viram isso. E o que mantém eles lá? A ideia de que eu acredito e aceito eles como representante. A hora que não acreditar mais nisso, cai por terra. Daí, aonde vai dar? O povo vai invadir o Palácio Planalto, tomar o governo, coisa e tal. Quem tem força para manter isso? Tem que se organizar. Será que, se quebrar a nossa democracia, a maneira que é feita a nossa democracia hoje, assim, se esfacelar de uma vez por todas, digamos, chegar ao extremo do povo invadir e tomar o poder, é uma forma. Esse poder vai para a mão de quem? Alguém vai ter que representar. É o povo? A falta de liderança é um problema? Eu acredito que sim, né? Se não viram o que é. Deixa um quartel sem os comandantes lá, o que os soldados vão fazer? Eles vão fazer de tudo menos o que tem que ser feito. Deixe uma empresa sem o patrão. O que os funcionários vão fazer? O meu está caindo no final do mês. Ora, a opinião pública mundial teve acesso a tudo isso, né? A comunidade internacional assistiu isso de camarote, né? O Brasil não exportou só futebol, não exportou só carnaval, nessa Copa das Confederações não exportou só a beleza do Nordeste, mas exportou também a garra dos nossos revolucionários, né? Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é a valorização da pátria, né? Houve um civismo, não um civismo idiota. Eu gosto do Brasil porque eu gosto do Brasil, não. Eu quero melhorar o Brasil, quero corrigir o Brasil e vou lutar para que isso melhore. Então, o fato do estudante voltar a cantar hino nacional foi uma coisa que impressionou. Não é só cantar o hino nacional no estádio de futebol. É cantar o hino nacional ali na praça, na chuva, no frio, no vento, né? Os brasileiros deram uma demonstração de um civismo que não é comum no Brasil, porque o civismo no Brasil sempre foi um civismo de torcer pela seleção brasileira, os Jogos Olímpicos, né? Um civismo, assim, diferente. Agora não, a gente viu um civismo assim, eu gosto de futebol, gosto de festa, mas gosto do Brasil. E quero que o Brasil seja um país melhor. Quero que o Paraná seja um estado melhor. Quero que Guarapuava seja uma cidade melhor. Então o que pegou foi uma questão de identidade. Eu pertenço aqui.
E se eu não tomar a minha atitude aqui, eu não sei o que vai acontecer, né? Foi uma pulsão muito grande, não foi? É isso que o professor falou do futebol, né? Dá pra gente perceber assim, quando era cortado o hino, que ele sempre corta uma parte, o pessoal na arquibancada continuava cantando, né? Durante os jogos da Copa da Confederação. E também, como no caso, como uma mensagem, assim, a gente pode perceber que o pessoal falou, não, a gente quer estádio de futebol, quer estádio bonito, quer estádio bom, só que a gente quer também que a escola seja boa, que o posto de saúde seja bom, que a rua onde a gente anda não tenha buraco, que eu possa sair na rua, andar tranquilamente, ter um espaço de lazer para minha família. Não é que eles não queiram o futebol, querem, mas também querem as outras coisas, né, que foi comentado. Mas voltando à violência que a gente estava comentando, né, o professor falou, é necessário. Sim, porque se a gente for olhar mesmo assim, eram 10%, mas se o 100% ou 50% resolvesse quebrar tudo, não ia sobrar acho que nem poeira lá na Avenida Paulista, por exemplo. Aqui em Guarapuava mesmo seria bem fácil. Acho que aqui só teve, acho que foi preso até antes de começar a manifestação, né, uma pessoa que estava portando material para bomba caseira, né, e só isso. Mas é interessante de ver essa parte assim, tipo, a gente combate a violência, mas é necessário. Eu não tinha pensado nisso daí. É necessário esse início de violência. A pergunta que eu faço então para os 3 nesses minutos finais é: e agora? Após essas manifestações, vamos ter um plebiscito, vamos ter eleição no ano que vem, vamos ter uma audiência pública em Guarapuava. É necessário que continue esse fervor popular, né? Eu acho que agora o debate que se apresenta é quem que vai prevalecer nessa reforma política? A política tradicional ou a nova política, né? Porque é claro que essas votações, mesmo que se consulte a população, né? Uma coisa é consultar a população, outra coisa é fazer as alterações necessárias, né? E aí o debate agora é sobre reforma política, certo? E aí a gente tem que ter todo o cuidado, né? O momento é propício para mudar os fundamentos. Não adianta fazer uma maquiagem agora também. Se esse fundamento não está funcionando, ele tem que ser substituído por um outro fundamento. Então, a mudança não pode ser apenas melhorias políticas, sabe? Ajustes. A reforma, como o próprio nome diz, né? É preciso que haja mudanças estruturais, que envolva, dentre outras coisas, me parece ser importante, sobre financiamento de campanha, a própria questão do voto distrital, né? O que mais? Da ausência da suplência do senador. Uhum. A questão, talvez, da unificação das eleições, isso que não seja de 2 em 2 anos, né? Veja quanto dinheiro é gasto, né? Dinheiro público, propaganda e tudo, de 2 em 2 anos. Unificando, eu acredito que a despesa, ela, no montante, vai ficar maior, mas, no geral, ela tende a diminuir, né? O próprio financiamento público de campanha tende a deixar mais iguais a possibilidade, deixar mais igual a possibilidade de candidaturas às eleições. Ou até a própria, algo que está sendo discutido, que é o fim da exclusividade dos partidos políticos para candidaturas. Tá certo. Então esse foi o tema de hoje, manifestações, os resultados dessas manifestações também que podem ser obtidos já nos próximos dias ou então que já têm sido relacionados depois de que tanta gente foi para a rua, seja aqui na nossa cidade ou então no estado ou por todo o país. Nós ficamos por aqui com Minutos de Argumentos, lembrando que você pode acessar esse vídeo também no www.guarapuavatube.com.br. Até breve.